Boa madrugada, bem-vindo a você que acabou de chegar nesse canal. Meu nome é Ana e eu vou orar por você e pela sua família. Vamos interceder hoje pelos pais, pelas mães, pelos avós que também são pais, pelos tios, pelos padrastos que cuidam como pai, madrastas que cuidam como mãe, para você que está se sentindo cansado, exausto e às vezes não tem forças nem para levantar da cama. Vamos orar pelos seus filhos, para que Deus dê discernimento a cada um, proteção, segurança e que lhe dê coragem para ter forças para educar a cada um. Vivemos um tempo muito difícil em que as pessoas geram, trazem ao mundo seres diversos e não conseguem desenvolver um processo de educação. Temos crianças muito pequenas, com problemas de comportamento, problemas de compreensão, e pais exaustos, nervosos, estressados, porque não sabem lidar com isso. Eu vou usar uma fala curta e objetiva, que é minha, que eu sempre digo e dizia aos pais quando estávamos em momento de diálogo. Uma vez uma mãe chegou para mim para conversar acerca do comportamento da criança que não queria largar o celular. E ela perguntou para mim por que eu não tomava o celular do filho dela na hora da aula. E eu olhei para ela e perguntei assim: mãe, fui eu quem deu esse celular ao seu filho? E ela me olhou e falou: não, professora, não foi. Fui eu. Eu que parcelei em 24 vezes. E aí eu pedi para ver o celular dela, que é uma prática comum que eu sempre volto a utilizar. E quando ela me mostrou, o aparelho dela era um aparelho simples, comum, praticamente sem nenhum recurso. E eu perguntei a ela, como eu pergunto a todos os pais, não só a ela, eu perguntei a ela assim: mãe, seu filho trabalha? Ela disse: não, professora. Então eu perguntei: por que será que o aparelho dele é muito, 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 muito melhor e mais caro do que o seu, que sai de madrugada para trabalhar e chega à noite? Por favor, me responda. Ela olhou para mim e disse assim: professora, é que no meu tempo eu não tinha nada. Eu queria muito ter as coisas e a minha mãe não me dava. Então, observem, ouçam com atenção. Ela disse assim: eu quero que o meu filho tenha tudo, tudo que eu nunca tive. É para isso que eu trabalho. E eu olhei bem nos olhos dela e falei assim: mãe, cuidado. Cuidado para não chorar o que a sua mãe nunca chorou. E por vezes, meus queridos, quando eu ouço alguém dizer assim: os tempos de hoje são diferentes, as crianças de hoje são diferentes. Não é verdade. Elas não são diferentes. Ainda somos feitos da mesma matéria. Os partos ainda se dão pela mesma biologia. Isso não é verdade. A verdade é que você escolhe
como educa o seu filho, ou como não educa e deixa ele à vontade. E quando uma criança começa a apresentar problemas de comportamento que ela não tinha ou aparentava não ter, e os pais perdem a paciência porque estão exaustos e não sabem o que fazer, lembrem-se dessa historinha que eu contei para vocês. Nada começa grande, tudo começa pequeno. A criança aprende o que o adulto ensina. E ponto. É isso. Não existe segredo no processo de educação. Não existe segredo no processo de educação. Às vezes, quando uma mãe não dá para o filho alguma coisa, em um momento pode ser porque ela não tem recurso, mas nem sempre é isso. Às vezes, é porque aquela mãe quer que você se torne uma pessoa de bem. E nenhuma pessoa pode se tornar uma pessoa de bem se ela não tem o direito de aprender o valor das coisas, do tempo, das pessoas. Vivemos um tempo em que a criança tem tido todos os direitos sequestrados. O direito à vida, o direito à segurança, o direito ao respeito. E ao mais importante, o direito de aprender a aprender. As pessoas não deixam a criança aprender nenhum valor. A criança não pode esperar, ela não pode chorar, ela não pode ouvir um não, não pode reclamar. Tudo gera traumas e traumas e traumas. Mas essa ideia existe na cabeça do adulto, não na cabeça da criança. Não é assim que a cabeça dela funciona. Pense muito bem nas escolhas que você faz no processo de educar os seus filhos. Porque a infância é um momento muito importante, que vai refletir logo mais na pré-adolescência e na adolescência, que é sem dúvida a parte mais desafiadora para quase todas as famílias. Porque a criança vai potencializar tudo nesse processo da adolescência. E quando chegar nessa fase, ela será o máximo do que ela consegue ser, do que ela aprendeu quando era criança. Então, às vezes, não é complicado, é simples. Quando você diz, eu quero que os meus filhos tenham tudo que eu nunca tive, cuidado para não chorar o que os seus pais nunca choraram. Dê à sua criança o direito de aprender o valor do não, o valor do sim, aprender a esperar, aprender valores que são fundamentais para a vida em sociedade, na natureza, no universo. Lembre-se que a sua casa é só até o seu portão. Depois do seu portão, as pessoas não vão tratar o seu filho como você acha ou imagina, a menos que essa educação tenha dado muito certo. Então, se você está exausto, se você está cansado de relutar, de reclamar, de brigar, de insistir, pare e pense. Reflita, pai, reflita, mãe, no que você tem feito e como você tem feito, para que você se torne uma bomba à beira de explodir, de tanto estresse, de tanto cansaço. Descanse no Senhor. Respire. Peça forças a Deus. Peça luz. Peça ao Espírito Santo discernimento. Você não precisa viver a 1000 por hora. Você não tem que carregar o mundo nas costas. As crianças têm o direito de aprender. Elas precisam aprender.
é importante, é valioso. Nem o extremo é saudável, nem tanto e nem tão pouco. Sejamos prudentes, cautelosos. Alguns pais acham que comprar tudo é uma forma de amar, mas isso não é verdade. Lembrem-se que o amor é imaterial. A materialização das coisas surge a partir da sobrevivência. Cuidado. Cuidado para sua relação com seus filhos não se tornar uma moeda de troca. Cuidado. É mais que isso. O amor é mais que isso. A família é a base de tudo. Não existe nada no universo mais importante do que o que vivemos, as relações que temos, com quem possamos contar, com a natureza que nos alimenta e que nos permite viver nesse planeta. Ainda que as pessoas não o cuidem, não o respeitem, mas precisamos aprender a fazer isso enquanto é tempo. Entregue a Deus seu cansaço, sua impaciência, sua intolerância. Às vezes eu ouço da minha casa os gritos dos pais com as crianças. Eu ouço cada coisa. E eu falo, meu Deus, coitada dessa criança. Não porque o pai grita porque quer ou porque... mas porque ele está tão estressado e está tão cansado. E a mãe também está tão exausta que ela chega, anda e vive à beira de explodir. E às vezes é só você respirar, parar. Respirar fundo. Às vezes eu me ajoelho e oro. E falo, Deus, chega ali naquela casa. Tem misericórdia. Quem leva toda a carga são as crianças. Elas não entendem o que está acontecendo. E elas começam a imaginar que elas não são amadas, que elas não são queridas naquele lar. E você pode conversar com as crianças. Elas entendem. Você pode conversar, exigir, compartilhar. Elas compreendem. Mamãe está cansada, tem muita coisa para fazer, mamãe precisa de ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Preciso que você compreenda que mamãe chega exausta e que todos nós temos que nos ajudar. Porque a família é tudo que está dentro do lar. Os bichinhos, as plantas, a terra, a horta. Tudo, absolutamente tudo. A água, que é a fonte de toda a vida. O seu espaço. As pessoas. Todos precisam de responsabilidades. Um precisa cuidar do outro. Porque família é isso. Quem não sabe cozinhar, limpa. Quem não sabe limpar, guarda. E quem não sabe, aprende. E todos os dias deve aprender. Comece isso quando a criança ainda é bem pequena. Ela adora ajudar. E se ela não gosta, ensine-a. É preciso, é necessário. Não faça tudo sozinha, mãe. Não faça tudo sozinho, pai. Há muitos pais solo também, gente. E a mulher tem bastante instinto de fazer as coisas. O pai, geralmente, ele tem que aprender absolutamente tudo. Especialmente quando a mãe dele fazia tudo para ele. Há pais que vivem só para cuidar dos filhos. E também estão muito cansados. Oremos para que Deus nos dê discernimento, luz e sabedoria. Feche os seus olhos. Medite onde você estiver, do jeito que você puder, no intervalo da fábrica, no seu intervalo de trabalho da madrugada, no seu café. Você que está em casa, levantou para beber água. Meditemos no Senhor. Ó Deus, eu te entrego todas as famílias, Senhor. Pais, mães, vovós, vovôs,
titios, padrinhos, todas as pessoas que se amam e que são como uma família. Porque é isso que é ser família. Cuidar e ser cuidado. Amar e ser amado. E o amor só existe na prática. Na prática. Na prática. Vem, Senhor, nos encher do Espírito Santo. Toca esses corações cansados, Pai. Carrega esses pais em teus braços. Renova essas energias. Ilumina as circunstâncias, o aprendizado. Permite que esses pais e mães, Senhor, tenham calma. Aquieta esses corações. Aquietem todas as vozes na tua presença. Aquietem-se, acalmem-se. Que o teu Espírito possa tocar cada coração, cada mente, para que esses pais compreendam que não estão sozinhos. Deus é contigo, mãe. Deus é contigo, pai. E se você está passando por um momento difícil, não se abstenha. Coloque o seu joelho no chão e ore, e ore, e ore. E se você tiver pressa, e se você tiver desesperado, adore ao Senhor. Ajoelhe-se e apenas adore. Adore ao Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, e você verá o que vai acontecer. Adore ao Senhor, não murmure, não reclame, só adore, 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 todo o tempo que você puder. E você verá a terra tremer diante de sua vida. E você verá o que Deus pode fazer. Senhor, eu te entrego essas crianças, esses filhos, todas as pessoas, Senhor, das famílias que precisam de colo, de acalento, de afeto, de um abraço. Mães que criam seus filhos sozinhas porque o marido as abandonou. Mães de crianças com necessidades especiais, que são mais do que heroínas, e que mesmo assim conseguem lutar, estudar, trabalhar, dedicar a vida ao filho, aos filhos, muitas vezes, sem a ajuda que deveria ter. Enche essas mulheres de saúde, Deus, de força, de coragem, de todos os tipos, porque é preciso muita energia, muita força para lutar e ainda permanecer de pé. Abençoa essas famílias, ó Pai. Esteja pertinho delas, Senhor. Eu creio que Tu podes fazer o impossível como fizeste na minha vida. E se você não acredita em milagre e precisa de um, eu sou o milagre. Eu estou viva por um milagre. E eu recebi o milagre mais de uma vez. Então, não desista da sua oração. Tenha fé em Deus. E ore, e ore, e ore, e adore. E adore sem parar. E você vai ver Deus se levantar e a sua vida estremecer. E você, com certeza, se erguerá e conseguirá atender ao chamado da sua oração a Deus. E Deus fará presente. Porque tudo é força, como disse alguém, mas só Deus é poder. Então deixa que Deus seja poder em sua vida, na tua vida,
nesta noite, nesta madrugada, neste momento em que você ouvir essa oração. Que Deus te abençoe, acalme o seu coração, proteja os seus filhos, os ilumine, enche-os de sabedoria. Você pode deixar nos comentários o nome de alguém que precisa de oração e nós estaremos orando por essa pessoa. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Amém. Até mais.